Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Eu sou Adolfo Clair e o vídeo de hoje eu vou estar falando sobre o Diários de um Skinhead, um infiltrado no movimento nazista, de Antônio Salas. E eu peço que você se inscreva no canal, assine as notificações, tá? Se inscreva no canal, assine as notificações, beleza? Na descrição do vídeo você encontra o meu Pix, caso queira fazer uma doação, meu e-mail, beleza? E eu vou falar agora, conversar sobre esse livro, conversar com vocês acerca desse livro aqui. Após a leitura, eu acabei de ler hoje, dia 26/11. Comecei a ler ele faz uns 5 dias atrás. Leitura super fácil, super rápida de ler. Então vou dar meu parecer, né? Eu comentei antes de ter lido ele, a alegria de ter conseguido esse livro. E vou comentar com vocês agora acerca do depois de ler o que eu achei, o que eu não achei, o que eu gostei, o que eu não gostei nesse livro. E assim, para quem gosta de estudar movimentos de rua, ele é extremamente importante. Esse livro aqui é um livro muito importante. A editora, me parece que a editora Planeta, junto com a editora Crítica, lança muita coisa relacionada à Segunda Guerra Mundial, à história, essas questões. Então, editora Planeta fez muito bem em traduzir esse livro pra gente. A leitura do livro como cara como escritor. Uma das coisas que eu não gostei nesse livro em si no começo foi o cara, porque o cara era um jornalista infiltrado num meio skinhead espanhol, e ele todo momento ele faz questão de colocar, não, porque eu tava com medo, não, porque eu tava com medo, não, porque eu tava com medo. Cara, que você tava com medo, a gente sabe. O leitor sabe. Se você tá dizendo que você é um infiltrado num grupo, sei lá, inclusive o Antônio Salas ele se infiltrou em outros locais, em tráfico de droga, o estilo dele fazer reportagem assim, mas eu não sentia, eu não gostei muito desse todo momento ele mencionar isso, porém é o jeito de escrever dele. É um livro muito informativo, ele traz muita informação, ele traz nomes, ele traz referências, ele traz nomes de bandas. Para quem quiser estudar, para quem quiser conhecer, então é super importante como que funcionava as torcidas organizadas, a relação das torcidas organizadas com grupos políticos, com grupos skinheads, com ideólogos do neonazismo. Então, assim, a relação internacional, Alemanha, Chile, Argentina, muito importante. Então, assim, é um livro muito importante. A realidade desse livro não é a mesma da realidade do movimento skinhead no Brasil, não é a mesma. Apesar de ter muitas similaridades, existe uma diferença, uma certa diferença entre o que acontece na Europa, na Espanha, enquanto esse livro foi escrito, e o que aconteceu, por exemplo, no Brasil. É bem diferente. Se você lê, por exemplo, Cadarços Brancos, do David Vega, e Carecas do Subúrbio, Márcia Regina da Costa, você vai saber que, por exemplo, o movimento careca, o movimento skinhead no Brasil, ele surgiu como uma variante do movimento punk, né? Ele surge como uma variante do movimento punk. Ponto. Já como esse cara que trata é bem diferente, porque quando a gente olha para a Espanha ela passou por um regime fascista muito grande, né, muito forte, o regime franquista. As relações que a Espanha teve com a Alemanha nazista, ou com partidos, podemos assim dizer, com partidos fascistas, foi muito maior, por exemplo, do que o Brasil. Não que os integralistas não tivessem suas relações com os fascistas, né? O integralismo é um tipo de fascismo. Não que o Getúlio Vargas não fosse fascista também, aquele corno manso, era também. Então o Brasil também passou por regimes, por um regime fascista, mas não foi tão intenso e tão próximo quanto o que a Espanha passou em si. Né? As dificuldades que a Espanha tem de nacionalidade são diferentes. Então, ao ler esse livro, por exemplo, não vá querer achar que é a mesma coisa que acontece no Brasil, que aconteceu no Brasil, né? Uma coisa que esse livro aqui tratou muito bem, que eu gostei,
foi desse controle, dessa discussão internacional, dessa movimentação internacional, como elas afetam a discussão interna. Então, por exemplo, vai falar sobre o Blood Honor, né? Sangue e Honra, que é um movimento fundado dentro da Inglaterra por Ian Stewart, que ele se espalha pelo mundo, né? Então ele se espalha pela Alemanha, se espalha pela Espanha, também pelo Brasil. Então existem sim movimentos organizados internacionais. Por exemplo, no Brasil tem certas músicas que não podem ser gravadas aqui. Você vai lá de gravadores, não vão deixar você gravar. Muitas músicas, por exemplo, de cunho mais racialista, por exemplo, eles são gravados em gravadoras de fora do país. Entendeu? Se você olhar a discografia de certas bandas skinheads brasileiras, elas são de fora do país, elas não são de dentro. Os direitos autorais não são daqui, são de fora. Por quê? Por causa da legislação. Então, assim, uma das coisas que a gente tem que ter em mente é isso, mas é um livro que realmente traz muita informação. Uma coisa que eu gostei nesse autor aqui é que ele colocou assim, ó, falou, ó, ele fez uma infiltração dentro das torcidas, dentro do movimento skinhead, de linha neonazista e, assim, de extrema direita. Ele também menciona que ele, no livro que ele não quis tratar, mas ele também se filtrou na galera de esquerda. E ele até menciona, falou, cara, é a mesma coisa, só que eles só mudam o discurso um pouco aqui, um pouco ali. Os dois são dois extremos que se tocam. Acho que é a melhor fala que esse cara colocou, que eu consigo sintetizar aqui. Então, ele fala sobre os skinheads de esquerda, de extrema esquerda, que eles não são menos violentos ou mais moralistas do que a galera da extrema direita, né? Outra coisa que eu gostei muito nesse livro ele pega a teologia, o mundo teológico do movimento neonazista, né? E skinhead. Cara, muito interessante. Ele fala sobre a influência islâmica, fala sobre a influência ocultista, budista, hinduísta, satanista. Ele fala também, ele não fala muito dos ultracatólicos, né, dos caras católicos ali que estão por dentro, mas é muito interessante essas informações que ele trouxe, né, o de neopaganismo, né, os pagãos, bem interessante. E uma coisa que e uma das frases assim que ele fala umas 2 ou 3 vezes ao longo do livro, pelo que eu me lembro, assim bem claramente quem pensa que um cara de cabeça raspada, de suspensório, cheio de tatuagem, que gosta de brigar, é uma pessoa, são grupos desorganizados, estão completamente enganados. São grupos organizados e estruturados, tá? São grupos estruturados e essa galera, né, os skinheads que saem na rua com botas e pá e gera violência, não é algo impensado. É algo estruturado. É algo estruturado. Então quem pensa que é só um imbecil de classe baixa, inclusive no caso, por exemplo, aqui, ele fala, se você acha que é um cara de pouca classe, de baixo, assim, uma pessoa de classe baixa, de pouco estudo, você está enganado. Ele menciona o nome de várias pessoas que moravam em mansões. E tava na rua, de careca, suspensório, de bota. Ele menciona até das skin girls e tal. Essa é uma das diferenças, por exemplo, com o movimento no Brasil. No movimento no Brasil, boa parte da galera skin é gente que vem do subúrbio operário, gente trabalhadora, calo na mão, né? Inclusive, posso mencionar aqui um dos primeiros vocalistas, o vocalista, acho que original da banda Vírus 27, por exemplo, ele deixou a banda, ele deixou essa coisa e foi cortar cana, cara. Teve que cortar cana. Ele se mudou de São Paulo, foi para outro canto, foi cortar cana. Entendeu? Então essa é a realidade da galera. Eu converso com um que o cara é pedreiro, um veterano, carecas do subúrbio. O cara é veterano, ele é pedreiro. Né? Então existe uma diferença muito grande, por exemplo, do desenvolvimento do movimento skin no Brasil e do movimento skin na Europa. São realidades diferentes. Realidades diferentes. A ligação, por exemplo, lá com torcidas organizadas é muito grande. Então, ele menciona os ultras do Real Madrid, com relação aos ultras do Real Madrid. Aqui no Brasil já não teve tanto isso. E, então, assim,
o que eu diria desse livro? Um livro muito importante para quem gosta de estudar, para quem gosta de estudar movimentos de rua, como eu gosto de aprender sobre isso, né? É um tema que me fascina. Então, é um livro extremamente importante. É um livro que narra não a nossa realidade. Ele narra não a nossa realidade, mas ele narra a realidade europeia, espanhola especificamente, né? Que também você tem até uma diferença com a realidade inglesa, com a realidade alemã, então vai ter uma diferença. Mas é um baita relato com informações muito interessantes. E o da hora é que o jornalista estava gostando da coisa. O cara que escreve isso aqui não é um cara que não gostou, ele gostou da coisa. É claro que ele observou como jornalista. Inclusive ele menciona, né, teve na Inglaterra, ele conta a história de um policial que se infiltrou no meio dos hooligans. E, e pouco tempo depois o cara estava convertido. O cara deixou de ser policial, ele estava convertido num dos hooligans mais violentos da história do movimento hooligan na Inglaterra. Para quem não sabe, hooligan e skinhead são termos meio que sinônimos dentro dentro da história, né? Da história inglesa. Então, o cara se converteu. Então ele falou, um dos problemas de ser um infiltrado é isso. Você pode adentrar tanto a coisa e você se converter de fato, né? Então, ele fala, é uma das coisas que ele fala que tem que tomar cuidado de agir como um espião nesse sentido. E ele é alguém que trata muito mesmo dos sentimentos ali e tal. O legal é que no final do livro tem algumas cartas, né, algumas pessoas que ele respondeu e pessoas que depois da publicação desse livro em 2003 que participavam faziam parte do movimento, observaram e conseguiram começar a se desligar. Não porque isso queimou o filme, né, da galera em geral, porque se existia um mito em cima disso, mas que do indivíduo, do jovem careca, quando ele olhou para o livro, ele falou, porra, cara, o que esse cara aqui tá falando é a mais pura realidade. Tô sendo usado como massa de manobra. É bem interessante. Então, assim, é um livro que eu recomendo, acho super legal. Ele mostra realmente como que funcionava a questão das organizações das brigas fora dos estádios de futebol. Não era briga de grupo contra grupo, não, cara, era caçada. Caçada alguém que não fazia parte da estirpe, né? E é bem interessante, é um livro bem reflexivo nesse sentido. Gostei, primeiro porque eu estou adentrado ao tema, então foi fácil a leitura, foi rápida. Não vi tantos problemas. É um livro que ele já entra assim, a leitura não é difícil, você já entra. E é uma leitura muito informativa, tá? Estarei lendo ele em outro momento. Nesse mesmo segmento, por exemplo, um livro nesse mesmo padrão aqui é o Cadarços Brancos do Vega. A diferença entre os dois é que o Vega não é jornalista, o Vega é um sociólogo e que, né, escreveu sobre um dos poucos relatos que nós temos escrito do movimento skinhead no Brasil, principalmente da vertente neonazista, tá? do viés mais neonazista. Então é muito legal aqui. Aqui ele também trata muito sobre punk, trata muito sobre os carecas do subúrbio, ele vai tratar do movimento white power, por aí vai. Então assim, o Vega ele utilizou dessa bibliografia, né? Isso aqui também foi bibliografia para ele. Então é bem legal e é isso. Baita livro, vale a pena ler. Um outro livro também que eu recomendo é Carecas do Subúrbio, Maria Regina da Márcia Regina da Costa. Carecas do Subúrbio, um belo relato também dos anos 90. No começo achei não gostei do livro, mas no final terminei o livro falando, é brabo, mano. O que essa mulher fez escrevendo foi brabo. Então, fica minhas referências para vocês aí. E é uma pena que no Brasil nós temos pouca documentação nesse sentido. Primeiro, como eu disse, por causa dos jornalistas que escreveram, não posso esquecer disso, né? Uma das coisas que o Antônio Salas menciona, ele falou assim, cara, antes de entrar nessa cena, eu fui e li
Ele foi no Centro Judaico de Estudos de Movimento Skinhead. Ele foi em coisa de polícia. Ele leu coisa de sociólogo. E ele falou assim, tá. Aí ele entrou no grupo. E ele percebeu, cara, que o que era tratado, a visão sociológica da coisa, estava um tanto equivocada quanto era na realidade. Porque tudo que a gente sabe, por exemplo, de grupos. Vamos falar de grupos. Vou dar um exemplo claro. Igreja. O que você sabe sobre a Igreja Católica é a primeira camada. Quando você se torna parte praticante da Igreja Católica, você talvez saia da primeira camada e entre numa segunda camada. Você começa a conhecer mais coisas. Mas vamos supor, se você fazer teologia, se você começar a estudar de fato as coisas mais profundamente, você vai perceber que existem muitas camadas a serem conhecidas. A mesma coisa é uma igreja protestante. Se você entrar na Igreja Assembleia de Deus, você vai passar pelo mesmo processo. Existem várias camadas de conhecimento dentro de uma denominação. E não é assim, não estou dizendo camada de gnose, mas é de conhecer de fato. Você conversar com um cara da Bleia, ele sabe como funciona a organização da igreja dele. Você conversar com um adventista, é diferente a organização. Um bandista é diferente a organização. Então, existem coisas que você só sabe, não tão sociologicamente, escrito, lendo por livro, mas você sabe da vivência. E é isso que o Salas passa. Ele passa, né, nessa cena, porque ele percebe que o que estava sendo comentado estava um pouco longe da realidade. Ou que foi escrito até então, toneladas e toneladas de artigos, teses, isso e aquilo, não retratavam a real psique, a real teologia, ou cosmovisão que esses jovens tinham, né? O movimento skinhead espanhol dos anos 2000 e final dos anos 90 e dos anos 2000. Né? Então é bem, acho que assim, é bem enriquecedor. É uma das coisas que, assim, me fez gostar desse livro. Me fez gostar desse livro, porque é uma das coisas que ele observa, são detalhes que ele observa de alguém de dentro. Ele entra, conhece, faz amigos, escreve, aprende o linguajar e ouve as bandas, vibra com as bandas, né? Chora com os caras e segue. E segue. Entendeu? E segue. É isso. Tá, então, muito importante isso. É uma coisa que eu não poderia me esquecer nesse vídeo de mencionar. E sem sombra de dúvida, uma coisa muito bem escrita. Muito bem escrita. Né? E é isso. Adolfo Euclério à disposição. Tamo junto no campo de batalha. E até o próximo vídeo.